Quais são as regras para receber pagamento da mesa proprietária americana Apex Trading Fund? Basicamente, existe 10 regras e você tem que ficar atento a tudo isso. E eu vou detalhar para você agora em vídeo super rápido. Então vamos para o site. Ao acessar aqui o site, você tem informações sobre todas as regras da mesa proprietária. Porém, claro, eu fiz um resumo bem organizado aqui para você, justamente para que você tenha melhor entendimento e clareza sobre as regras. Então, acessando aqui o resumo, existem 10 regras que fazem você conseguir ter o seu saque final. Principalmente, vamos falar hoje sobre a regra dos 30%, que tem sido um debate muito forte no Discord da Apex Trading Fund. Então, como vocês podem perceber aqui, ele já vem falando há alguns dias, né, sobre isso, desde o dia 15, e lá deixou muito claro sobre os 30%, tanto no ganho, tanto também na perda, tá? Claro que eu vou exemplificar aqui melhor para vocês não se perderem referente a isso. Claro que também eu fiz vídeo exclusivo sobre como que funciona a regra dos 30% para ganho, tá? Eu fiz vídeo exclusivo só para a parte do ganho. Eu vou deixar o vídeo aí em cima ou na descrição desse vídeo com absoluta certeza. Vamos lá. Primeiro ponto que vocês precisam entender. Quando você fala sobre regras de pagamento da mesa proprietária Apex Trade Fund, nós temos que entender que os primeiros pagamentos que você recebe, os primeiros 25 mil dólares, você tem literalmente 100% de repasse. Depois desse valor, você recebe apenas 90%. Essa é a primeira regra. A segunda regra é referente às solicitações de saque. Você pode fazer 2 solicitações por mês. As solicitações são sempre feitas no dia 1º ao dia 5 ou do dia 15 ao dia 20. Quem pede no dia 1º ao dia 5 recebe no dia 15. E quem pede no dia 15 ao dia 20 recebe normalmente no dia 30. Lembrando que quando aparece lá no painel aprovado, não necessariamente você já recebeu o pagamento. Então você espere até 48 horas para receber esse pagamento. Período mínimo entre as solicitações de saque. Você tem que fazer 10 trades durante 10 dias na conta financiada. Se você não operar 10 dias, você sofre o risco de não conseguir solicitar o seu pagamento. Horários de negociação. Aqui tem os horários de negociação bem organizados. Claro que você tem que entender que quando a gente fala aqui de horário de negociação, é horários basicamente onde você pode e não pode operar. Você pode operar literalmente 23 horas por dia. Só que tem alguns horários ali que você não pode operar. Porque, claro, a mesa proprietária ela tem mais o objetivo para o day trader, né? E não para o swing trader. Sobre o saldo mínimo para pagamento, eu quero que vocês entendam essa parte aqui que é muito importante. Ele é baseado totalmente no tamanho da conta. Então, sempre que você for solicitar um pagamento, a sua conta tem que estar nesse valor aqui, ó. Vamos supor, uma conta de 25 mil dólares tem que estar com 26.100. Uma conta aqui de 150 mil dólares tem que estar com 155.100. Não se preocupe, o mínimo que você pode solicitar é 500 dólares. Você não precisa sacar todo o valor da sua conta. Você pode deixar lá para ser tipo um drawdown para sua conta. Porém, você tem que ter esse valor mínimo para poder aparecer o botão de receber o pagamento, tá? Sobre saque máximo que você pode fazer 2 vezes no mês o valor mínimo do pagamento. Então, vamos supor que você estava aqui operando e no lugar de você fazer 1.500 dólares, você fez 3 mil dólares. Então, você vai poder fazer no seu primeiro pagamento os 1.500 e no segundo pagamento você solicita também os 1.500. Então, você pode fazer os 2 pagamentos, receber os 2 pagamentos tranquilamente. Essa regra de flipping, o que significa? A regra de flipping basicamente é o seguinte: às vezes a pessoa não está naquele super dia de trading. Então, pô, operar 10 dias seguidos, nem todo mundo consegue fazer isso. Por exemplo, tem dias que eu não opero, entendeu? Então, essa regra de flipping é basicamente o seguinte: tem pessoas que fazem a meta de pagamento em um dia só. Então, seria contra a regra da mesa proprietária. Então, o que eles permitem é o seguinte: se você tem 10 dias para operar ali, você opera em 9 dias, entendeu? E ali, naquele dia que você não operar, você tente fazer algumas ordenzinhas também. Então, essa regra permite que você fique, tipo assim, pouco ocioso durante 20% dos dias mínimos de pagamento, que é os 10 dias. Regra de consistência. Essa regra de consistência baseia simplesmente no seguinte: vou deixar aqui embaixo o vídeo explicando tudo sobre a regra de consistência, de forma detalhada e com planilha para poder fazer cálculo. Mas eu vou dar um resumo aqui para você. Basicamente é o seguinte: você tem os 10 dias mínimos de operação, certo? Imagine que nos 10 dias mínimos você tem que fazer uma meta de 1.500 dólares. Se em apenas um dia, vamos supor que você tenha feito os 1.000 dólares. Ou seja, você fez mais de 30% em apenas um único dia. Então essa regra, ela quer que em apenas um dia de trade você não ultrapasse o máximo, que é 30%. Então você vai precisar calcular isso. Então vamos supor que você operou 10 dias,
e nesses 10 dias você fez US$ 1.500 no total, ou US$ 1.000, mas você tenha feito isso tudo em um dia só. Então significa que nesse dia você ultrapassou essa regra. Eu deixei o vídeo explicando muito melhor do que isso aqui. Isso aqui é basicamente resumo para deixar o vídeo muito mais rápido para você. Outra coisa que as pessoas não estão entendendo. A regra de consistência, ela também é válida para as operações perdedoras. Como assim, Jonathan? Na discussão que teve agora recentemente, você não pode utilizar uma operação cujo risco diário seja 3 vezes maior do que sua meta de lucro. Então vamos supor que você esteja operando e sua meta diária seja US$ 100. E aí você abre uma ordem com um take de US$ 100. Só que aí, nessa mesma ordem, você utiliza stop de 6, ou seja, de US$ 600. Que é o que muitos traders da Apex estavam fazendo para operar scalper. Ele tinha um alvo curtinho, stop longo. E aí, consequentemente, você via o trader com 90, com 100% de acerto no dia. Justamente porque o stop dele é muito longo e o alvo é muito curto, ou seja, muito mais chance de acertar o alvo. Então, nas regras da mesa proprietária, você só pode utilizar 3 vezes o risco máximo comparado ao ganho. Então, se você vai fazer trade de US$ 1.000 de ganho, o máximo de risco que você pode correr nesse trade é US$ 3.000. Aqui está um exemplo. Vamos supor que você tem 5 ticks de stop e 5 ticks de ganho. Está permitido. Aí vamos supor que você vai fazer outro trade onde tem 15 ticks de stop para 5 de ganho. Ainda está permitido. 9 ticks de stop para 30 de ganho. Está permitido. 20 ticks de stop para 20 de ganho. Está permitido. Ou seja, você está dentro da relação de risco ali de 1 para 3. Lembrando que eles não limitam o seu ganho. Você pode ganhar o quanto você quiser, desde que quando você for fazer saque, nenhum dia ultrapasse os 30% do seu total acumulado. Porém, quando fala de trades diários, você tem que respeitar essa regra aí, que você não pode usar um alvo cujo o risco seja 3 vezes maior. Uma relação de risco inversa, basicamente dizendo isso. Muitas pessoas utilizam esse tipo de operação quando vai fazer a estratégia DCA, que é Dollar Cost Average. Basicamente é tipo um preço médio, etc. A mesa proprietária não permite que você faça preço médio nas suas ordens. Você pode fazer um preço médio apenas. Então, tenham cuidado com esse tipo de estratégia de Dollar Cost, onde basicamente o cara fica abrindo mais ordem quando o mercado vai contra. Basicamente o cara opera como se fosse uma banda de Bollinger, onde chegou lá em cima ele vende, se o mercado subir ele vende mais, se subir ele vende mais, enfim. Esse é o tipo de estratégia que, alinhada ao trader perdedor, faz a mesa chorar, mas também alinhado ao trader ganhador, faz a mesa chorar também, porque o cara faz muitos saques, tá? E eu vou te explicar agora porque o cara faz muitos saques. Supondo que a pessoa tenha no mínimo ali 80% de acerto e tem uma relação de risco ali de 1 para 10, ou seja, ele utiliza 1 de alvo para 10 de stop. E o stop dele é o drawdown da conta, basicamente isso. Então vamos supor ali uma conta de US$ 25.000 e 10 dias de trade mínimo. Então toda vez que ele tiver uma taxa de acerto superior a 80%, ele vai lucrar, quase chegando a bater a meta, na verdade. Quase chegando a bater a meta de saque até. Ou seja, aqui é 100% de ganho. É uma estratégia muito duvidosa. Então faz muito sentido para eles proibir esse tipo de estratégia. Imagine, eu utilizei o exemplo de 1 para 10. Se no 1 para 10, às vezes no ciclo de 10 dias, a pessoa não está terminando positivo, imagina no 1 para 3, que é mais difícil ainda. Claro que tem traders que conseguem, eu admiro isso, perfil de trader, mas não é todo mundo que vai conseguir, tá? E outra regra que muitas pessoas têm dúvida é sobre negociações após solicitação de saque. Se você solicitar o saque hoje e amanhã você perder a conta, porque a conta vai estar disponível para você operar, acabou, você perde o seu saque. Lembrando que quando aparece a opção lá aprovado, não necessariamente o dinheiro já caiu na sua conta. Ele tem de 1 a 3 dias para poder cair na sua conta ainda. Então, nesse período que você solicitou o saque, tenta operar mais tranquilo, não se afoba. Então, tem pessoas que faz ali a solicitação do saque, tá vendo? Só que depois que ela faz a solicitação do saque, ela continua operando e às vezes perdem. Ou, em alguns casos, a pessoa não deixa nenhum tipo de gordura. Ou seja, vamos supor, o valor mínimo é 26. Eu, particularmente, deixaria 27 mil ali, entendeu? Para depois solicitar o saque, entendeu? Já tem pessoas que vai solicitar na mínima da mínima para quebrar a conta. Então, beleza. Cada um tem sua estratégia. Então, tem que ficar muito atento a isso. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas são as 10 regras para você solicitar o saque na mesa e você tem que estar atento às 10. Porque vamos supor que você já passou dos US$ 25.000 e você percebe que recebeu 90% e você vai lá reclamar.
Você não tem o que reclamar, porque está na regra. Vamos supor que você operou super bem no dia e você fez mais de US$ 1.000 no dia, só que no final de 10 dias, aquele mil dólares ultrapassou os 30% do ganho total diário dos dias. Ou seja, você tem que pegar o total acumulado, multiplicar por 0,30, que vai dar os 30%, e aí você vai saber o valor máximo que você pode ganhar no dia. Jonathan, o que acontece se eu ultrapassar essa regra dos 30%? Não se preocupe, você não é reprovado. Você só não vai poder solicitar saque. Você vai poder solicitar saque no próximo ciclo de saque. Então você vai ter que organizar ali os trades, né? Tipo, tem pessoas que fazem muita grana mesmo, e demora muito para ela conseguir se adaptar à regra da consistência. Por quê? Porque ela vai ter que operar mais dias. Basicamente é isso. Você não vai reprovar sua conta, você só vai ter que operar mais dias. Mas operar mais dias tem mais risco de quê? De quebrar a conta. Esse é o pequeno problema. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e preste atenção. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre a mesa proprietária Apex Trade Fund. Então deixa nos comentários a sua dúvida sobre essa mesa proprietária ou sobre qualquer outra mesa proprietária e eu vou fazer um vídeo explicando. Vou deixar aqui embaixo também a playlist e os vídeos também. Então você vai poder acessar e tirar outras dúvidas sobre essa mesa proprietária. Espero que vocês tenham gostado, assistam outros vídeos e valeu! E não se esqueça, claro, de usar o nosso cupom de desconto. 90% de desconto na compra de qualquer desafio na mesa proprietária PEX. Eu acho que só falta 2 dias e já vai ser encerrado. Então, aproveita esse cupom de desconto. Outro detalhe importante é que você pode acessar o nosso site, cupommesaspróprias.com, e lá já vai estar o cupom de desconto disponível e outros cupons de outras mesas proprietárias, tanto de Forex, Futuro, Cripto e etc. Então, basicamente, você vai acessar o nosso site. Ao acessar, você vai escolher a mesa proprietária e escolher o cupom. Você pega aqui o benefício e vê o cupom. Clique em cima do cupom, vai ser copiado automaticamente e você vai ser redirecionado para comprar o seu desafio na mesa proprietária. Ou seja, não tem nenhuma dificuldade. O melhor site de cupons de mesas proprietárias do Brasil. Isso aí eu tenho absoluta certeza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e assista os próximos vídeos. Valeu!